Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, boa noite família Bandeirantes, boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet de dia ou de noite. O que está acontecendo com o Brasil, minha gente? O que está acontecendo com o nosso país? Hoje nós vamos trazer o Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, de alguém que costuma ter um outro olhar sobre a realidade, um olhar diferente, um olhar novo, e que por isso mesmo acabou de se eleger deputado federal pelo Rio Grande do Sul para o próximo ano. Nós vamos conversar neste sábado com o vereador de Caxias do Sul e deputado federal eleito pelo Podemos, Maurício Marcon, cristão, conservador, antipetista, defensor do liberalismo econômico. Ele recebeu mais de 140 mil votos para ser um dos 31 deputados do Estado na Câmara dos Deputados, justo neste período conturbado da nossa história. Polêmico, de linguagem diferente, sotaque de gringo, parecido com o meu quando eu me solto, viu, Marcon? Porque eu sou de casca, quando me solto, esse sotaque vem também. Porto Alegre tirou um pouco dele, mas ele vem. E o Marcon é também, enfim, uma novidade da política gaúcha. Meu caro, em primeiro lugar, boa noite, obrigado por atender a Bandeirantes aí. Boa noite, Kleber, boa noite aos ouvintes, quem nos assistir a posteriori. Para mim é uma alegria falar na Rádio Band aí, a gente acompanha bastante, um veículo que preza pelo jornalismo sério, né, menos enviesado, digamos assim, então sempre uma satisfação falar com os ouvintes. Legal. Marcon, o nosso programa não é um programa de perfil, mas no teu caso acho que vale muito, até porque tu despertas a curiosidade, né, entender um pouco a tua trajetória, a tua história, como é que tu começou, o que te move, né? Eu te apresentei um pouco aí sobre os teus ideais. Nos conta um pouco de ti aí, para quem está te conhecendo agora, esse novo deputado e a pessoa também do Marcon. O Marcon é filho da dona Rosane, que em Jesus descansa hoje, e do seu Carlos, irmão do Gabriel e da Nicole, casado com a Patrícia, juventudista fanático, católico, apostólico, romano, praticante, uma pessoa que tem valores e princípios retos, que não atravessa a rua, que não muda de ideologia conforme as propostas vêm. Talvez por isso que, digamos, eu seja polêmico, porque eu não me alio a quem eu considero um inimigo. Marcon, mas um inimigo é muito radical. Não, não é radical. Eu acho que quando a gente tenta ficar em cima do muro, a gente acaba sendo omisso às coisas que a gente vê de errado. Por isso que eu não me alio a quem eu considero que tem uma postura errada. Em 2016 concorri pela primeira vez a vereador, na época pelo PSDB, julgando até aquele momento que o PSDB era oposição ao petismo. Em 2018 me transferi para o Novo, onde hoje, inclusive, exerço o cargo, abre aspas, de suplente do Marcel Van Hatten, né? Faltaram 7 mil votos em 2018 para me eleger deputado federal, não aconteceu. Em 2020, então, concorri a vereador em Caxias do Sul, sendo o mais votado naquela oportunidade, 5.618 votos, sempre sem uso de dinheiro público. E agora, depois de basicamente 2 anos à frente do cargo de vereador de Caxias do Sul, tendo uma trajetória, digamos, polêmica, porque para tu ser polêmico basta tu dar uma opinião, e ao dar uma opinião tu já se torna polêmico, né? Então isso é normal, quem não quer ser polêmico na realidade é só não opinar sobre nada, que daí tu não é polêmico, né? E aí também agora com mais de 140.634 votos, para ser bem específico, foi um dos votos mais baratos do Brasil, apenas 50 centavos o custo-voto, que é uma conta muito interessante de se fazer, quanto o candidato gastou na campanha e quantos votos ele fez. Eu, como economista, gosto desse tipo de cálculo, e sempre lembrando, eu gosto de enfatizar que foi respeitando os valores e princípios que me norteiam, né, sem o uso de recurso público, ou seja, eu considero que dinheiro público deve ser aplicado de forma responsável nas áreas que necessita, não para financiar político, né. Eu fiquei entre fui o sétimo mais votado, melhor dizendo, os 6 que estavam na minha frente, um foi o deputado estadual mais votado da outra oportunidade, que foi o Zuc, e os outros 5 estavam concorrendo à reeleição já como deputado federal, todos com um orçamento bem gordinho aí para campanha, né? Então isso para mim é um orgulho, eu acho que prova que às vezes não precisa de dinheiro. Como é que tu fizeste a tua campanha? Por redes sociais ou tu tivesse abordagem desse rede voto social. Mais... Rede social. Rede social. Eu acho que hoje em dia, quem não souber usar a rede social, basicamente em poucos anos vai estar fora da política e fora até do comércio, de negócios, porque hoje
a gente vê que todo mundo tem um celular e todo mundo fica na rede social, né? Isso trouxe, então, a questão dos meus discursos, que eu acho que foram bastante viralizados, e eles só foram viralizados porque o que a gente fala, talvez muitos não falem, né? Talvez muitos não tenham posição e a gente acaba tendo uma relevância boa, legal, né? Eu tive vídeos aí, Kleber, com mais de 7 milhões de visualizações só no Facebook, né? Isso sem considerar o WhatsApp, Instagram e outras redes. Então, a gente chega num número de pessoas realmente que é assombroso. Eu imaginava me eleger, mas confesso que a votação, depois da gente analisando com calma e olhando de quem a gente ficou na frente, não tem como não surpreender, né? Eu fui o deputado eleito da Serra Gaúcha mais votado da história da minha região. Então, isso é gratificante. O Marco, uma das coisas que tu conseguiste, até a gente fala muito para os clientes que a gente atende, a política vai pasteurizando a linguagem, né? O politiquês, até eu costumo chamar. E essa é uma diferença do teu jeito de comunicar. Tu procura manter uma linguagem que parece raiz, bem identificada contigo mesmo, né? E sem dourar tanto a pílula nas palavras. É um pouco... Tem um esforço para isso brota de ti, isso é pensado? Como é que tu conduz esse negócio? Pelo contrário, no começo até tinham pessoas que me diziam que eu tinha que perder esse meu jeito, se eu quisesse ser um político relevante e tal. Ainda bem que tu não ouviu. Não, eu digo, se eu mudar, a minha esposa larga de mim, né? Porque uma coisa que ela me cobra é que eu seja sempre o mesmo. Então, quem me conhece há mais anos sabe que esse é o meu jeito e eu não tenho por que mudar, né? Eu sou uma pessoa que baseia o meu mandato no que eu acredito ser verdadeiro e bom para as pessoas. Então, até a questão do meu sotaque, essas coisas, sabe, quando a gente se escuta, a gente não vê que a gente tem sotaque, né, mas as pessoas acham que a gente tem. Então, eu sou assim, né, eu cresci numa família que fala assim, os meus amigos falam assim, a minha esposa é mais do interior que eu, que ela é do interior de Caxias do Sul, então ela tem um sotaque mais carregado ainda. Então, assim, é questão de passar a verdade, né, às vezes as pessoas dizem, tu teria que fazer isso há 2, 3 anos atrás, fazer uma dicção, alguma coisa para tirar aí o R, enfim, o leite, né, essas coisas. Para te estragar. Mas não é. Eu acho que o tipo de linguagem talvez seja menos importante, né? A gente tem que considerar bastante o conteúdo. Então, eu acho que eu tenho uma facilidade de explicar, às vezes, assuntos difíceis, transformar em palavras mais fáceis, né? Então, eu acho que guardadas, pelo amor de Deus, as devidas proporções, né? Mas Jesus falava com as pessoas em parábolas, porque o que ele queria explicar era algo complexo. Então eu acho que eu vi um dia que tu explicou, não me lembro onde é que foi, num vídeo teu, até acho que foi no nosso amigo Paulo Sérgio Pinto, tu explicou, não vou pegar uma receita de bolo, se foi na tribuna da Câmara, uma receita de bolo que deu errado, já aqui do lado, nos outros países. Foi num podcast em Estrela. Foi, então sei que eu vi esse negócio, disse, esse cara tem uma... A genialidade às vezes está na simplicidade, né, Marcon? Que muita gente vai perdendo, muitos políticos vão perdendo a simplicidade, né? E o que a gente está fazendo agora, por exemplo, a PEC do Lula aí, que vai destruir a economia, a gente vai copiar de novo o que deu errado. Simplesmente uma medida populista que dura um tempo, né? Dura um tempo. Só que eu acho que agora eu acho que essa lua de mel vai ser até menor, porque a desconfiança dos empresários já é muito grande. Então a gente já deve ter uma alta da inflação e dos juros muito em breve, então ele vai destruir de novo a economia fazendo uma coisa que todo mundo já sabe que dá errado, mas, né, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem, e é triste, mas a gente vê que depois do que passar o Lula, provavelmente vem um governo reformista, que tem que consertar a casa de novo e tal, e daí depois, quando tudo estiver bem, vem mais um charlatão contando que dá para ficar rico gastando, que é o que ele quer fazer, e aí as pessoas acreditam. Isso às vezes eu te confesso, Kleber, que dentro da política nos causa até uma tristeza, assim, porque, cara, eu estava debatendo com a frustrante, Genro, essa palavra, frustrante, eu estava debatendo com a Luciana Genro num programa aí de Porto Alegre na semana passada. Cara, é umas coisas que falam, assim, que, meu Deus, a minha sobrinha de 6 anos, ela entende que isso não funciona, sabe? Então eu fico pensando, quem acredita nisso? Eu disse esses dias num comentário meu, Marcon, que o PT pronuncia muito, né, essa defesa dos pobres, e a ideia de que sair da pobreza, no fundo, depende deles, né, de um Robin Hood, assim, que vem e tira eles da pobreza. É o maior crédito eleitoral que eles têm, porque eles pronunciam isso, como tu disse, muita gente acredita. Agora, essa é a maior
o maior defeito da receita deles, porque é justamente essa crença que faz dar errado esses governos de toda a esquerda da América Latina, né? E não só na América Latina, no mundo, se tu pegar no exemplos, mundo todo, a gente tem um exemplo que é clássico, que eu gosto sempre, tem vários, né, mas tem dois, assim, específicos que são muito bons. A gente tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que são dois exemplos muito bacanas, de onde tem muito Estado e de onde se tem mais liberdade. É o mesmo povo, é basicamente a mesma terra, um é super desenvolvido, o outro é miserável, né? E a gente tem um outro exemplo também, que esse sim eu considero muito bacana, quando a União Soviética teve que construir um muro entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, para que as pessoas não fugissem daquele modelo que o PT defende para nós, né, que é de gasto grande, de Estado grande. E agora a gente tem exemplos aqui do lado. A gente tem a Venezuela, que entram refugiados todos os dias no Brasil, e mais recentemente agora a gente tem a Argentina, que inclusive a Cristina Kirchner agora foi surpresa, né, de 0 pessoas, uma esquerdista condenada por corrupção, né, também destruiu totalmente a economia. Então a gente vai acabar vendo isso no Brasil de novo. E aí depois vai surgir provavelmente um reformador, alguém que não minta para as pessoas, que vai se eleger, porque as pessoas viram pela milésima vez que esse modelo não funciona, e aí depois que tiver tudo prontinho para nós se desenvolver de verdade, aí vem um outro charlatão para contar mentiras. Então esse tipo de coisa, Kleber, ele decepciona quem vive disso, né? Porque é mais ou menos assim, ó, é que nem tu ser um treinador de futebol. Depois que tu tem um esquema tudo prontinho, o time tá ali, ó, engatou a 3ª vitória seguida, tu vai rumo ao título, vem o presidente do clube e diz, não, agora tu vai tirar os teus 2 zagueiros, tu vai botar 4 zagueiros que nós vamos segurar, o meio, que é o nosso craque, eu briguei com ele, tu vai tirar, tu vai colocar um cara que nunca jogou futebol, né, tocando ali, que é o que vai acontecer com a Haddad, se tira o craque do time, que é o Paulo Guedes, um dos melhores economistas do mundo, um dos melhores ministros da Fazenda do mundo, e se coloca um cara que não tem nem a noção do que vai fazer lá. Então, é triste para quem dedica a vida, como eu dedico, para deixar um país melhor para os que virão depois. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar, através dos discursos, que a gente abriu essa conversa falando sobre isso, mostrar para as pessoas que existe um mundo que deu certo, e este mundo não é o mundo que a esquerda prega. Então, eu acho que o meu papel, a gente tem, por exemplo, deputados que trabalham muito para emendas, deputados que trabalham muito para algumas bancadas, digamos, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do agro, e eu vou ser um deputado realmente um cara ideológico, né? O que quer dizer um cara ideológico? Ah, tu não vai ter emenda? Não, vai ter as emendas, que são constitucionais, vou ter um método de distribuição, vou deixar bem claro, enfim, mas eu preciso ser um cara que combate esse modelo trágico que vai nos levar para o buraco. Então, esse vai ser o meu papel, provavelmente, na Câmara dos Deputados. Eu fui eleito para isso, fui eleito com essa proposta, e é isso que eu pretendo fazer em Brasília. Legal, Marco. Eu queria justamente aprofundar um pouco esse ponto contigo, depois a gente volta a analisar um pouquinho o Brasil e tal. Sabe que eu fui chefe da Casa Civil aí e secretário de comunicação do teu conterrâneo Sartori, né? E vivi muita coisa de perto, acompanhei, tem uma empresa também que trabalha, além de comunicação corporativa, com comunicação política. Nesse período, assim, né, da ascensão com as redes sociais, nós vimos também surgirem, sem preconceito nenhum, mas muitos que adotaram, digamos, um viés de posicionamento de independência e de posicionamento explicitado igual ao teu. Alguns migraram para uma história de lacração, criaram um isolamento político de tal modo que deram errado, né? Não se sustentaram politicamente e não produziram quase nada além de alguns bons discursos ou lacrações. Isso por um lado. Por outro, está lá no Evangelho, né? Falou que é cristão, os mornos são vomitados, né? E essa é bem uma época disso, né? Muita gente está atrás do toco, né? O civilizado se escondendo com medo do grande poder. Enfim, queria te ouvir sobre esse equilíbrio, assim, entre tu não te isolares politicamente a ponto de não produzir nada, mas também não ser um morno, que eu noto que é muito uma preocupação tua, né? Desculpe aí que fiz uma tese, mas acho que é bacana ouvir sobre isso. Mas eu entendo, o que tu não pode, às vezes a gente tinha o pessoal de lacração que usava a lacração para se eleger e não acreditava no que defendia. Eu posso te dar exemplos, né? O próprio Alexandre Frota gravou um vídeo, na época lá em 2017, 2018, foi muito viralizado sobre os desmandos do PT e a corrupção. E hoje, quando ele se elegeu, ele mudou, né? Ele mudou de lado, porque talvez esse lado que ele usou, ele nunca foi o lado dele, né? Ele sempre foi um cara de esquerda. A gente tem um outro exemplo, a Joyce, a mesma coisa, né? Ela fez mais de 1 milhão de votos na outra e agora ela fez 13 mil votos gastando 3 milhões. Eu, diferentemente dessas pessoas, acredito no que eu defendo. A turma do MBL, bastante, né? Isso. Eu acredito no que eu defendo e eu estudo o que eu defendo. Até
Tô lendo, um livro tá aqui embaixo segurando aqui o celular, que eu tô fora da base lá de Caxias, né? Tô aqui em São Paulo. Mas que explica políticas que dão errado, né? Então eu tento me aperfeiçoar no sentido que a gente possa, e me cercar de pessoas também competentes, que os discursos tragam um pouco de norte para as pessoas, porque uma coisa é tu subir na tribuna e fazer críticas, outra coisa é tu fazer críticas e apresentar um norte. É isso que eu busco fazer. Então, se tu pegar a maioria dos meus discursos, tu vai ver que eles apresentam um norte após a crítica, né? Então, a questão da impressão de moeda, que é o que a gente vai fazer agora com a PEC, né? A gente não tem dinheiro, então a gente vai pegar emprestado e comprometer as finanças do país. Então, eu explico qual que seria o caminho, né? A gente teve um discurso também que eu fiz que foi muito legal, que é da Fazendinha do Daneluz, que eu explico por que tem que se produzir, investir, cuidar, né? Trabalhar para que a gente gere riqueza. Porque muitas pessoas, principalmente da esquerda, acham que a riqueza ela é fixa, né? Ela só se move conforme tu vai tirando do rico, vai dando pro pobre e tu resolve todos os tira do montinho e bota no outro montinho. E elas não entendem, se tu fizer isso, tu desestimula que as pessoas criem riqueza e aí tu não tem mais a criação da riqueza. O que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, Kleber, é criar riqueza de conteúdo para que a rádio venda lá na frente um conteúdo de merchandising, né, e que isso tu possa receber o teu salário. Assim é em tudo nas empresas. Se tu vai lá e o Estado, digamos, tira tudo que a empresa arrecada, se cria um desincentivo para que ela crie riqueza, e isso chega uma hora que tu não tem mais de onde tirar do rico, porque ele não existe mais, para dar para o pobre, que vai existir em milhões, que é o caso da Venezuela hoje, que é uma economia em frangalhos. Que foi o que disse da Margaret Thatcher do socialismo, né? Que iguala todo mundo para baixo, né? Isso, e a gente tem isso na Venezuela hoje, né? Se eu não me engano, 98,5% da população venezuelana, ou 94,5%, enfim, vive abaixo da linha da miséria, e a gente vê isso avançando agora na Argentina também, ali cerca de 40% a 45% das pessoas também já está na miséria. E aí isso a gente vai ver no Brasil também, porque é a política que vai ser adotada e a política que as pessoas teoricamente escolheram para elas. E a gente vai dizer, mas aí acabam todos sofrendo. É o ônus que a gente paga muitas vezes, e as pessoas pagam, na grande maioria, por se omitirem. Né? Não pensa que para mim, Kleber, é confortável eu ter deixado uma loja estável, que me dava um recurso legal, né, para me eleger a vereador, doando o meu salário, né, como eu fiz lá na Câmara de Vereadores, proposta que nunca esteve no meu plataforma de campanha, eu fiz pós ser eleito, para tentar mostrar para as pessoas quanto custa um vereador e quanto esse dinheiro pode ajudar as pessoas. Né? Infelizmente, não consegui apoio suficiente na Câmara para cumprir, mas eu acho que a reflexão que eu fiz foi importante. E isso vale para todo mundo. Muitas vezes a gente tenta se omitir, dizendo, política eu não vou me meter. Eu tenho amigos empresários que dizem, eu não vou dar minha opinião porque pode prejudicar meu negócio. Bom, agora que nós elegemos um cara que vai destruir a economia, isso sim vai prejudicar o teu negócio. Então, às vezes, a omissão ela cobra o seu preço. Né? O próprio Novo usou um pouco, eu chamo assim, de higienismo político e um certo isolamento. Te preocupa seguir um pouco esse rumo ou tu tem um cuidado de também construir politicamente, eventualmente fazer alianças, ser parte de um grupo maior? Como é que tu encara isso? Kleber, quando a gente fala em se desassociar, a gente tem que se desassociar do que é errado. Né? Não importa se eu vou ser o único, eu não vou ser o único, mas eu quero estar com pessoas que comungam dos mesmos valores e princípios que eu, e eu não vou vender a alma para eu ter uma emenda, para eu ter qualquer tipo de coisa. Então, eu fui eleito para ser coerente, eu sou uma pessoa coerente. Então, por exemplo, durante a campanha, esse ponto é muito importante que as pessoas prestem atenção. Durante a campanha, tinha um pseudo-adversário meu aqui em Caxias, que se dizia ultra-bolsonarista, e inventou que eu não era bolsonarista ou algo do gênero para me atacar. Eu realmente não sou bolsonarista, eu defendo os valores e princípios que basicamente o Bolsonaro defendia. Eu sou cristão, Cristo eu defendo. Pessoas, elas podem errar. Mas vamos lá. Sobre o teto de gastos, quando o Bolsonaro mencionou em quebrar o teto de gastos, eu fui para a rede social e eu disse que aquilo era um absurdo, que não funcionava, né? E eu critiquei o Bolsonaro. Mas hoje, aquela crítica, que certamente talvez tenha me custado votos na campanha, me dá a certeza e digamos assim, a legitimidade. Isso, essa palavra, a legitimidade de ir lá e criticar o que o Lula está fazendo. Porque o cara que defendeu a quebra do teto de gastos do Bolsonaro, hoje ele não tem legitimidade para defender a quebra do teto de gastos do Lula. Então, a coerência, às vezes, ela te cobra um preço, mas ela te dá lá na frente. Ela é basicamente que tu plantar para um dia colher. Porque se tu só quer colher sem plantar, uma hora isso vai cobrar o teu preço. Então, aquele vídeo que me fez sofrer na campanha, por esse caso, digamos assim,
Hoje ele poderia ser usado por um opositor e dizer, bah, mas vem cá, Marcão, tu é um baita, tu sem vergonha, ó. Tu critica e tu apoia dependendo da pessoa que é. Eu não sou assim. Eu tenho um método que deu certo no mundo, né, que funcionou, que é de responsabilidade fiscal, né, de juros menores, de tu deixar o Estado menos inchado, de menos burocracia, que enriqueceu os países. E quando fala em enriquecer os países, Kleber, quem está nos ouvindo, nos Estados Unidos as pessoas ganham em média 5 vezes mais que no Brasil. Por quê? Eles têm 4 braços, 6 pernas, 2 cérebros? Não, por causa do modelo que eles aplicaram lá. O que nos impede de aplicar aquele modelo que foi aplicado lá aqui? Nos impede que tem pessoas que preferem um mentiroso, ex-condenado ladrão conduzir o nosso país. Isso entristece qualquer pessoa de bem. Então, eu estou na política, Kleber, que é uma pergunta que sempre vem, por que tu te meteu nessa? Para tentar trazer racionalidade ao mundo político. Então, esse é o meu papel e é assim que eu vejo. Ô Marcon, vem cá, nós estamos falando, gravando aqui, acabou de ser caçada as redes da Bia Kicis, tem uma lista aí de direitistas com rede caçadas, parlamentares, diante do silêncio de muitos democratas, muitos equilibristas. Tu tem medo de ser censurado? O que tu acha desse ambiente de censura que está se amoldando a paisagem do país, cara? Kleber, vamos voltar à coerência. Quando o PCO teve suas redes, o PCO, né, que não pode ter alguém mais dilexo que eu assim na questão ideológica. Quando o Alexandre de Moraes, tudo arquitetado no meu ponto de vista, caçou a rede do PCO, que é um partido insignificante, não tem representantes, enfim, se tu olhar lá meus posts, tu vai ver que eu fiz um post criticando a censura, porque para mim não importa quem seja censurado, eu sou contra a censura. Esses democratas que tu mencionou, na realidade eles não são democratas, né, porque eles pregam a democracia desde que os inimigos deles sejam calados. Então a gente vê neste momento, uma situação que a corda vai se esticando no Brasil, né? Porque o TSE, os ministros do Supremo, que deveriam apenas analisar autos, cumprir a Constituição, tomaram o papel de legisladores. A gente deve ter uma CPI, CPMI no próximo ano, tenho certeza absoluta que a Câmara e o Senado vão abrir essa CPI, deve ser feita essas investigações para depois entregar um relatório para o presidente da Casa robusto, para que esses censuradores travestidos de ministros possam ser punidos. Eu, respondendo a tua pergunta agora diretamente, se tenho medo das minhas redes ser caçado, óbvio que sim, até porque a Bia Kicis, na própria entrevista dela, ela disse que ela nem sabe por que ela perdeu a rede. Teve vários assim, né? Então, o próprio Nicolas postou uma receita de pudim e perdeu a rede dele. Não faz o menor sentido o que está acontecendo no Brasil e a gente caminha, assim, para ver um estado de exceção se nada for feito. O que nos preocupa são o presidente mais do Senado, porque o da Câmara talvez não tenha esse poder, mas o Pacheco, que visa interesses pessoais, uma completa omissão dentre outros senadores. Né? Então só que a culpa é de quem disso, Kleber? A gente tem que lembrar que ninguém chega lá por osmose, né? As pessoas votaram naquelas pessoas. O Pacheco tinha um discurso muito mais à direita e conservador. Hoje se mostra um cara completamente fisiológico e sem preparo nenhum para ter o cargo que tem. Bom, daqui 4 anos tenho certeza que as urnas vão punir ele, mas até lá o Brasil sofre, sangra e às vezes, como diz um ditado muito conhecido, né, a liberdade é como um salame, né, tu vai perdendo ela aos poucos, ela vai desaparecendo aos poucos e a gente vê isso acontecendo no Brasil hoje. Então, os próximos passos não sei quais que vão ser, provavelmente a prisão de algum deputado, né? Porque se calar não vai ser suficiente, a próxima vai ser a prisão. A gente tem que ver até que ponto as forças que se dizem democráticas vão aceitar isso. O que mais assombra é muitas vezes os grandes meios de comunicação silenciarem sobre isso. Tenho certeza que se fosse do outro lado eles não silenciariam. Então prova mais uma vez que é um discurso meramente ideológico, né? Que de democratas eles não têm nada e que se preocupam basicamente com o seu próprio bolso. O Marcon, o que os gaúchos podem esperar de ti, nos encaminhando para o final, então, é uma posição sistemática, ideológica e permanente ao governo Lula, sem concessões. É isso, né? Tu vai ser um combatente contra o PT. É isso, eu uso uma máxima que eu gosto bastante, que eu sou da infantaria, né? Porque eu sou do discurso. Eu acho que o discurso hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, ele tomou uma proporção de importância muito mais relevante do que era antigamente. Então, a gente fala muito de rede social, mas para tu ter uma relevância na rede social, tu tem que apresentar alguma coisa, senão as pessoas elas acabam não te dando relevância alguma. Por óbvio, se magicamente vierem propostas que beneficiem o povo, que vão de encontro a valores e princípios que me trouxeram até a eleição, vou votar favorável. Mas pelo que a gente viu em Caxias, posições dos colegas e da própria
falas do Lula, porque já que programa de governo não tem, dificilmente a gente vai ter alguma convergência. Então as pessoas podem ter certeza que este deputado não atravessará a rua, não faz acordo, não se vende por emenda. Eu tô lá para tentar deixar um pouco de orgulho para os meus filhos quando eles, enfim, vierem, né? E minha esposa tem uma frase muito boa, Kleber, que eu gosto de dividir com todo mundo, que o que a gente faz na vida, na hora de, a última vez que a gente fechar os olhos, é se a gente vai estar tranquilo, ter feito uma missão bonita, ou se a gente vai estar apavorado com o que vai acontecer ali depois. Então eu tento dar o meu máximo, não me vendo, não me corrompo. Eu tenho certeza que as urnas, se assim entenderem num próximo eventual mandato que eu venha a concorrer, se eu vier a concorrer, elas vão dizer se foi positivo ou não. O que eu não posso é simplesmente, no meio do caminho, trair as pessoas que votaram em mim. Cara, e já que comungamos pelo jeito da mesma fé e até ocasionalmente da mesma religião, tá aqui, ó, hoje estou gravando de casa, Nossa Senhora de Guadalupe ali nos abençoando, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja, porque acho que vai ser necessário, hein, nessa tua caminhada. Eu tenho uma história muito legal, que quando a minha mãe estava grávida de mim, Cleber, ela teve toxoplasmose, né, e aí o médico mandou ela me abortar, porque, enfim, era uma... ninguém nasce quando... nasce morto, e se nasce muito, dura muito pouco, e ela teve orientação de me abortar. E ela disse, foi na frente do sacrário, e ela disse para Deus que se eu nascesse com vida, eu ia ser uma pessoa de Deus, que ela não ia me abortar. Fui coroinha aos 8 Amém. anos, catequista aos 19, e aos 23 anos, quando eu fui ministro da comunhão, ela me contou essa história. Eu sempre tive um apreço por ajudar o próximo, e eu entrei na política para ajudar o próximo, ajudar o meu país mesmo, que às vezes ele não queira ser ajudado. Mas enfim, a gente vai tentar fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que a minha missão, Deus me deu, tem outra passagem que eu gosto muito, que é dos talentos, né? Deus dá um talento para cada um, e a gente não deve enterrar eles. Então Deus me deu essa, digamos, como a gente começou a conversa dizendo, o meu jeito de falar, às vezes cativa as pessoas, mas é o meu jeito, né? O que eu trago no coração é o que eu falo. Então eu não vou perder isso, né? Trabalho para não perder isso. E trabalho para o dia que Deus vier me chamar, no meu último piscar, eu posso ter certeza que quem vai me chamar é Ele, eu vou morrer tranquilo. Acho que a missão de todos deveria ser essa, né? Infelizmente, às vezes a vida tem alguns percalços, tem algumas tentações que a gente acaba se perdendo, mas não adianta, para se ter uma vida feliz, tem uma receita, e se quem segue essa receita, ela acaba sendo feliz, e isso vale para a política também. Para tu ter dignidade, sair na rua de cabeça erguida, nada melhor do que tu fazer o correto, de tu honrar as pessoas que acreditaram em ti, e é isso que eu tento fazer sempre. Cara, obrigado. Deus te abençoe de novo. Boa caminhada. O Rio Grande precisa, o Brasil também. Prazer te conhecer. Valeu. Aí, digitalmente. Valeu, obrigado, um abraço a todos.